Olá, estamos aqui em mais um vídeo do canal. Hoje estarei falando acerca do livro de Ruth, resgatando uma lição da Escola Dominical lá de 2020. E este vídeo é importante porque o livro de Ruth, ele é considerado como uma joia da narrativa bíblica. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final após a vinheta. E hoje, então, nós estaremos estudando uma lição tendo como base o livro de Ruth. Então, aqui na introdução, o livro de Ruth, ele foi colocado pelo cristianismo como um dos livros históricos. E ele está ambientado na época dos juízes. E, portanto, é um dos livros da Bíblia hebraica a ter títulos relacionados a mulheres. Qual é o outro livro da Bíblia, do Antigo Testamento mais especificamente, que tem um título relacionado a uma mulher? O livro de Esther. Na divisão judaica original, o livro de Ruth ele não está entre os livros históricos, e nem o livro de Esther. Eles ainda têm um traço em comum com o livro do profeta Jonas, que é colocado também entre os proféticos. São 3 livros que nós podemos chamar de biografias no Antigo Testamento relacionados a uma única pessoa. Alguém pode lembrar, mas tem Esdras e Neemias. Só que Esdras e Neemias, no texto hebraico, eles formam um único livro. E embora a parte de Neemias tenha um tom de biografia, na verdade, o principal objetivo é dar continuidade à história de Crônicas, ou à história como ela é contada em Crônicas. Agora é interessante verificar como, tanto em Ruth como Esther, 2 mulheres são as heroínas, e ambas não deixam de demonstrar uma coragem. E aí o detalhe que Esther, uma autêntica judia, enquanto que Ruth é a moabita que aceita o Deus de Israel. E faz uma contraposição a Jonas, que dessas 3 histórias, que são conhecidas como biografia, ou alguns chamam até de novela, novelas bíblicas, que não tem nada a ver com as novelas bíblicas que nós vemos hoje nas televisões. É uma maneira que os teólogos classificam biografia ou novelas bíblicas. Mas interessante que você tem Jonas, que é o único homem desse grupo de 3, e Jonas é justamente aquele que vai apresentar uma falta de coragem. Embora essa falta de coragem nós possamos explicar de outra maneira, mas isso seria um outro estudo bem mais aprofundado. Ele é lido até hoje na íntegra entre os judeus no Pentecostes. Porque os judeus até hoje comemoram Pentecostes. O Pentecostes ele serve como a festa que, primeiramente, na época bíblica, celebrava a cega, a colheita, a cega, e também, até hoje, entre os judeus, celebra o recebimento da Torá, da lei. E por que ele é lido no Pentecostes? Porque todo o ambiente da história de Ruth é durante uma colheita. Então ele é lido na íntegra. E chama a atenção o fato de Ruth ela ser essa moabita, que acolhe a fé no Deus de Israel. E aí vamos lembrar, existem estudos comparados desses 3 livros. E aí Jonas é aquele que se nega de alguma forma a que a palavra de Deus chegue aos ninivitas, ou melhor dizendo, aos
assírios. Só que a história de Ló, ela justamente mostra por que moabitas e amonitas, eles eram impedidos de participar da congregação do Senhor. Devido a toda aquela história que nós vemos com as filhas de Ló. Lá em Deuteronômio, no capítulo 23, você tem essa proibição. Nem moabita, nem amonita poderá participar da congregação do Senhor. E por isso que a história de Ruth, ela é mais contundente e ela nos mostra, já no Antigo Testamento, que a graça divina, ela pode alcançar a todos. Não há ninguém que possa dizer, eu não tenho esperança de ser acolhido por Deus. Jesus deixou isso muito mais claro no Novo Testamento, mas essa mensagem você já encontra aqui no Antigo. Antes de começar os tópicos, eu vou fazer aqui um breve resumo do livro de Ruth. Ele é dividido em 4 partes, que correspondem aos 4 capítulos. Esse é um exemplo de capítulos que foram bem divididos, porque nem sempre isso acontece. E quando você acompanha os assuntos que são vistos em cada um dos 4 capítulos, é interessante como você vai acompanhando essa progressão. No capítulo 1, Noemi é favorecida por Ruth, porque a decisão de Ruth de continuar acompanhando a sua sogra é determinante. Porque a outra, Nora, ela resolveu ir embora. No segundo capítulo, Ruth é favorecida por Boaz. Então, olha esse contraponto, né? No primeiro capítulo, Noemi é favorecida por Ruth, enquanto que no segundo capítulo, Ruth é favorecida por Boaz. Como se mostrasse que se nós favorecemos alguém, nós vamos ser recompensados depois. No terceiro capítulo, Ruth faz proposta de casamento a Boaz. E isso é bem impactante para a cultura da época, porque o normal era que o homem fizesse essa proposta. Mas aí então, no capítulo 4, Boaz faz a proposta de casamento a Ruth. Como o livro é estruturado? No primeiro capítulo, você tem uma introdução em que se descreve a tragédia que aflige uma família belemita. O detalhe que chama a atenção é que essa família é de Belém. Belém, Beit Lehem, Casa do Pão. Então mostra como a fome chegou até mesmo a uma cidade que era conhecida como a Casa do Pão. E aí do versículo 6 ao 22, o retorno a Judá. Você tem a notícia das ações com uma conversação. Aí você tem 3 conversas. Lembra daquilo que eu já falei em outras ocasiões? Como se insiste nessa organização tríplice. Você tem 3 diálogos aí, 3 conversas. E o versículo 22, o resumo do narrador. No capítulo 2, quando Ruth é favorecida por Boaz, a introdução, você tem um comentário sobre Boaz, logo no primeiro versículo. Notícia das ações, aí você tem a reunião com Boaz, no versículos 2 ao 17. E o epílogo, você tem Ruth fazendo seu relatório a Noemi. Agora no capítulo 3, Ruth faz proposta de casamento a Boaz. A proposta em si, do versículo 1 ao 15, e um interlúdio em que Ruth faz relatório a Noemi. É interessante. No capítulo 2, Ruth faz um relatório também a Noemi, e agora um outro relatório agora feito a Noemi. Agora no capítulo 4, Boaz faz proposta de casamento a Ruth, em que você tem um relatório do processo legal, capítulo 4, versículo 1 ao 12, e depois, versículo 13 ao 17, Noemi recebe um filho. É interessante também observar aqui, rapidamente, no capítulo 4, como você tem uma tipologia. Ainda no capítulo 3, Boaz, ele diz que ele não pode aceitar de imediato a proposta feita por Ruth, pelo fato de que existia um parente mais chegado. Dentro da lei do levirato,
do resgate, aquela que ficava viúva, existia uma lei que estipulava quem teria a preferência para se casar com a viúva. E é justamente isso que Boaz está dizendo aqui. E é interessante que lá no capítulo 4, esse parente mais chegado, ele não é descrito pelo nome. No texto hebraico, ele é referido apenas como Ploni, um desconhecido. Essa palavra Ploni, que mudando as vogais, deu origem em português à palavra fulano. Agora, esse personagem desconhecido, não tem nome, ele representa a lei. Porque ele vai dizer lá no capítulo 4, eu não posso resgatá-la. Eu passo a ti, falando para Boaz, o direito de resgatá-la. Então é interessante que Ruth, ela é uma estrangeira, ela é uma gentia que aceita o Deus de Israel. E Boaz, então, representa Cristo, que a resgata, porque aquele parente mais chegado, que é descrito como Ploni, o fulano, ele não pode fazer isso. É bem interessante essa tipologia. Aí você lembra do livro do profeta Oséias, mas onde vocês eram chamados de não meu povo, hoje vocês podem ser chamados de meu povo. É o caso da igreja. E aqui o epílogo dos versículos 18 a 22, Ruth, não somente ela é aceita como parte integrante do povo de Israel, como ela teve o privilégio de ser, ela é um antepassado do rei Davi e, consequentemente, do Senhor Jesus. Então vejam como a graça, ela alcança uma pessoa. Isso já está no Antigo Testamento.